ponto de encontro de hoje, uma entrevista com o presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, deputado Jesualdo Cavalcante. Boa tarde, deputado. Boa tarde. Como é que estão os trabalhos na Assembleia Legislativa atualmente? Nós reiniciamos na quinta-feira passada, já começamos a discutir o regimento interno. O nosso atual regimento data de 1985, quando nós já tivemos uma Constituição em 1989. Significa dizer que o regimento estava inteiramente desatualizado. Então nós estamos tentando aprovar esse regimento neste mês ainda, para que a Assembleia entre num novo ritmo. O regimento racionaliza as atividades do Parlamento piauiense, dá mais força às comissões, propõe a mudança, inclusive, de horário de funcionamento da Assembleia. Se propõe para as 9 horas da manhã, ao invés das 16 horas, de forma que eu acredito que esse segundo semestre vai ser um segundo semestre muito produtivo, por força principalmente das modificações introduzidas no primeiro semestre, a reorganização administrativa da Assembleia que foi feita, o enxugamento da máquina, a racionalização dos trabalhos legislativos, coroado agora com o problema com a aprovação do novo regimento. Deputado, na sua juventude, o senhor militava no movimento estudantil e na época tinha uma tendência socialista. Bom, militância essa que lhe custou uma prisão. Por que então o senhor deixou de lado esse ideário? Não, eu não deixei de lado. Eu tenho toda a minha atuação política apresenta um forte conteúdo social. Eu não mudei, mudaram as circunstâncias. Naquele tempo, quem falasse em defesa dos interesses do país, quem falasse, quem defendesse nacionalismo, quem defendesse Petrobras, os recursos minerais, era tido como comunista. A política se realizava num círculo, numa camisa de força, muito fechada ainda. Então era natural que um jovem de 20 e poucos anos, aqui chegado, vindo do interior, sem vinculações políticas, independente, sempre muito firme nas suas posições, incomodasse muita gente. E de fato eu incomodei naquele período, daquela cidadezinha pequena como Teresina. Eu não mudei. A sociedade foi que mudou, a cidade cresceu, urbanizou-se, tornou-se mais metrópole, menos provinciana e passou a admitir que a sociedade só avança quando há forças sociais ativas, vivas, capazes de sacudir estruturas antigas. Então, a sociedade mudou, eu permaneço na mesma. A minha atuação na Constituinte foi uma continuidade de toda uma vida de coerência, de firmeza de propósitos e de muita seriedade nas posições que eu adoto. E o descrédito da população em relação à classe política, como é que o senhor vê essa questão? Eu vejo com muita preocupação. Vejo com muita preocupação porque, infelizmente, a classe política, aqui e ali, está dando motivo para esse descrédito. Por isso é que a nossa preocupação maior na direção da Assembleia tem se voltado para que se restaure a credibilidade da classe política. E essa restauração, creio eu, passa necessariamente pela transparência nas atitudes do político. Atitudes que devem ser públicas para que a população, para que a sociedade que financia as casas legislativas e os governos possa efetivamente acompanhar, fiscalizar a atuação de todo político, inclusive para separar o joio do trigo. Porque a partir do momento em que a classe política sofre esse descrédito, essa falta de credibilidade, todos os políticos são penalizados. Quer dizer que o nivelamento é feito por baixo. Então é preciso que haja ampla divulgação da atuação da classe política de modo geral, para que a sociedade faça essa separação dos bons e dos maus políticos. Daí a razão
porque se está propondo a mudança das sessões da Assembleia para o turno da manhã. A partir do momento em que nós possamos reunir a Assembleia às 9 horas, nós teremos tempo suficiente para dar, através dos meios de comunicação, ampla divulgação do que ocorre na Assembleia Legislativa. Quer dizer que é uma forma de prestação de contas do deputado que assumiu compromissos de aqui defender o povo em relação ao povo que lá espera, que lá aguarda ansiosamente que os seus problemas sejam discutidos e resolvidos. Então, a nossa preocupação com a maior divulgação da atividade legislativa, os trabalhos da Assembleia, tem esse objetivo, é de abrir cada vez mais a atuação parlamentar ao conhecimento da população. Dizer que fazer com que a população tenha muito acesso, ser muito presente, digamos assim, nas preocupações de todos aqueles que representam o povo desta casa. Fizemos um esforço muito grande neste primeiro semestre, racionalizando os gastos da Assembleia, enxugando a máquina. Tudo isso visa fazer com que o poder se torne mais eficiente, que cumpra melhor o seu papel e que, a par das medidas de austeridade que vem adotando, medidas, diga-se de passagem, aprovadas pela mesa, a par disso, então o poder vai se tornar mais credor do respeito, da consideração, da confiança do povo do Piauí. Em relação exatamente a essas medidas moralizadoras que o senhor tomou assim que assumiu a presidência da Assembleia Legislativa do Piauí, o senhor já vê, então, resultados concretos dessas medidas? As medidas todas foram propostas por mim, mas aprovadas pela mesa. Quanto a isso, não há dúvida. E os resultados estão aí, não é? Nós recebemos esta Assembleia com 2.600 servidores. Desses 2.600, alguns trabalhavam, a grande maioria apenas recebia o pagamento no final do mês. Hoje nós estamos com 1.900 e poucos servidores, dispensamos muita gente que não trabalhava mesmo, que estava em folha só para receber o dinheiro. E há um comparecimento maciço aqui da Assembleia. Dizia, é só um mês. Daqui a um mês ele esquece, não se faz mais nada. Mas vejam aí as avenidas e as ruas que circundam a Assembleia e verifiquem que o comparecimento continua como no primeiro dia. Quer dizer que tudo isso aí concorre, no meu entender, para que a Assembleia seja respeitada e o deputado também. Você vê que foi feita uma pesquisa aqui recente que me chamou a atenção. É que a credibilidade dos políticos estava em 13%, certo? Então, de um modo geral, os políticos foram considerados de atuação ruim, né? E péssima. Apenas 13% aprovaram. Mas a Assembleia Legislativa é interessante. A mesma pergunta sobre a Assembleia estava em 30 e tantos %. Quer dizer que o corpo, o órgão, na sua totalidade, na sua inteireza, está readquirindo um conceito perante a opinião pública, embora, eventualmente, os políticos possam não estar num bom nível de aceitação. E só isso serve para evidenciar que essas medidas já apresentam os seus primeiros resultados positivos. E eu acredito é que cada vez mais nós possamos aprofundá-las. Nós estamos com um problema de acumulação, tem uma comissão funcionando aqui para eliminar a acumulação no serviço público, que é um absurdo. Num estado de desempregados como é o nosso, uma pessoa tem 3, 4 empregos, muitas vezes sem trabalhar em nenhum deles. Dizer que isso é uma afronta a quem efetivamente trabalha ou a quem quer trabalhar e não tem oportunidade de conseguir fazê-lo. O que o senhor acha que deve ser feito o que o governo estadual deve fazer a fim de tornar o Piauí um estado viável, econômico e socialmente? Eu acho que, primeiro ponto, o governo tem que recuperar o estado. Porque, veja bem, qual é o objetivo do Estado? É fazer o bem comum. Não é isso?
A estrutura chamada Estado é que coordena as forças econômicas e sociais no sentido de atingir o bem comum. Para atingir esse bem comum, o Estado precisa de trabalhadores, de pessoas que possam fazer o seu papel. Isto é, pessoas que possam tocar aquela máquina, aquela coordenação para frente. Já se vê que o servidor é meio para se atingir o fim. Ele não é o fim em si mesmo. O Estado não existe só para pagar servidores. Paga servidores porque precisa do serviço dele para atingir o bem da sociedade, o bem da coletividade. Pois bem, se admitir servidor não é atividade fim e sim atividade meio, só devem ser admitidos aqueles servidores que sejam necessários aos serviços do Estado. Mas o que vinha ocorrendo no Piauí? É que toda a receita do Estado estava comprometida da atividade meio, esquecendo-se a atividade fim. Daí a razão porque não se tinha mais estrada, daí a razão porque não se construía rede de energia rural, não se apoiava o produtor, daí a razão porque as escolas foram fechadas, os hospitais também. Porque não sobrava dinheiro, o dinheiro todo era absorvido na atividade meio e não na atividade fim. Pois bem, a Constituição hoje estabelece que até 93 os estados só vão poder gastar, ou a partir de 93, só vão poder gastar 65% da sua receita. Hoje, pelo que eu sei, o Estado do Piauí ainda compromete mais de 90% da sua receita no pagamento do funcionalismo. Então, o governo tem que atingir essa meta, tem que reduzir a despesa com o pessoal, ficar com o pessoal estritamente necessário para o desempenho das suas atividades, para que sobre dinheiro a fim de ser aplicado naquelas funções que são básicas, que são fundamentais do Estado, que é proporcionar educação para todos, saúde para todos, segurança para todos, enfim, fazer aquilo que hoje se incorpora como bem da sociedade, o direito da sociedade. Você abre a Constituição hoje, está lá explicitado isso. É um direito, é um dever do Estado assegurar a educação. É um dever do Estado assegurar a saúde, a segurança, o lazer, o bem-estar de um modo geral. Presidente, nós agradecemos a sua presença no ponto de encontro de hoje. Eu fico muito grato com essa oportunidade que você nos proporciona, e particularmente a TV Timon, que vem demonstrando muita garra e se impondo ao respeito da população, particularmente de Teresina.